Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à aula 7 do nosso mini curso sobre locação de imóveis urbanos da Lei 8.245. Peço a vocês que se inscrevam em nosso canal e também acompanhem as nossas redes sociais, o nosso perfil lá no Instagram e também no Facebook, nossa página, ambos professor Jefferson Esbardella. E também temos um canal no Telegram para uma comunicação mais direta, mais efetiva, que é também professor Jefferson Esbardella. Então hoje a gente vai tratar, na nossa aula 7, sobre locação residencial. Nós tratamos na aula passada sobre a locação para temporada, que também é residencial, lá do artigo 48 da Lei 8.245. Nessa aula nós vamos tratar das locações do artigo 46 e também do artigo 47, ambas locações residenciais. Posteriormente, numa aula futura, a gente tratará então da locação comercial, tecnicamente chamada de locação não residencial. Então vamos lá, nós temos duas situações aqui para locação residencial, excluindo, claro, aquela da temporada, aquela é uma locação atípica, né? Um pouco diferente, lá prazo máximo de 90 dias e tal. Aqui, na locação mais corriqueira de imóveis, nós temos no artigo 46 a seguinte disposição: nas locações ajustadas por prazo escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses, ou seja, 2 anos e meio, igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Então, dentro desses 30 meses, o locador não poderá pedir o imóvel de volta, sob nenhuma hipótese, né? A gente já viu lá no início, nas primeiras aulas, que lá no artigo 4º da Lei do Inquilinato, o locador ele não poderá pedir o imóvel enquanto estiver por prazo determinado. Então, nesse caso, durante 30 meses, ele não vai poder pedir o imóvel de volta, claro, exceto se a parte ficar, por exemplo, inadimplente com o valor da locação, dos encargos, enfim, aqueles casos autorizados lá do artigo 9º, que a gente também já viu. Então, durante esse prazo, o locador não vai pedir o imóvel. Ele, quando finalizar esse prazo, vai resolver o contrato, vai finalizar automaticamente. Agora, o locatário, ele sim, vocês também sabem que ele pode devolver o imóvel, denunciar o contrato antes do prazo, desde que, claro, ele pague aquela multa que deve ser proporcional ao tempo que ainda falta para a locação. Então, a do artigo 46, ela é prazo igual ou superior a 30 meses. E o que diz o parágrafo 1º do artigo 46? Ele diz o seguinte: findo o prazo estipulado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de 30 dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. Ou seja, finalizou aquela locação, digamos que fosse lá de 36 meses, que é o que o mercado normalmente utiliza. Locação de 36 meses, finalizou os 36 meses, é conveniente para as partes continuar a locação, só que elas não fizeram um novo contrato, simplesmente passou a vigir por prazo indeterminado. Nesse caso, gente, tem uma peculiaridade. Caso passaram os 30 meses ou 36, né, tem que ver o prazo do contrato, caso o locador resolva pedir esse imóvel, pedir a desocupação, ele pode pedir sem nenhum tipo de justificativa, tá? Porque o contrato, o prazo já venceu. Então ele pode, simplesmente faz uma notificação para o inquilino dizendo: olha, peço que desocupe o imóvel dentro do prazo de 30 dias porque eu não tenho mais interesse na locação. Então ele vai ter que notificar o inquilino dizendo que ele quer o imóvel de volta. Não há problema nenhum se estiver já vencido o prazo. Se o inquilino não desocupar, aí ele entrará com uma ação de despejo, que a gente chama de despejo por denúncia vazia. Por quê? Por que denúncia vazia? Porque não precisa justificar.
não precisa nenhuma justificativa, não precisa o inquilino estar inadimplente, não precisa o inquilino ter descumprido qualquer regra legal ou contratual. Simplesmente o locador tem esse direito potestativo, ou seja, aquele direito que ele não depende da vontade do outro. Ele simplesmente pode pedir o imóvel de volta depois de ultrapassados os 30 meses ou, se for 36, os 36. Só que ele tem que notificar. Ele deve notificar primeiro o inquilino. Aí, se o inquilino não desocupar, aí ele tem que promover a ação de despejo. A gente vai tratar disso quando a gente tiver as aulas sobre ações de despejo e outras ações previstas na Lei 8.245. O parágrafo 2º, então, ele complementa, né, isso que eu acabei de falar. Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de 30 dias para a desocupação. Então, passou, estava conveniente para as partes continuar aquela locação, não fizeram um novo contrato, mas já ultrapassou o prazo contratual previsto, o locador simplesmente notifica, o inquilino dá 30 dias para ele desocupar. Sempre tem que dar 30 dias, tá, gente? Dá 30 dias para o inquilino desocupar. Se o inquilino não desocupar, aí sim, ação de despejo por denúncia vazia. Essa, então, é o tipo de contrato mais utilizado no mercado imobiliário para a locação de imóveis, especialmente aquelas administradas por imobiliárias, é essa aqui do artigo 46. No meu entendimento, dá mais segurança para o locador do que aquela do artigo 47, que a gente vai ver em seguida. Essa aqui dá mais segurança para o locador. Por que dá mais segurança? Porque se o inquilino ele ficar inadimplente ou tiver alguma situação daquela do artigo 9º, o locador pode pedir o imóvel de volta. Se não, no final do contrato ele pede sem precisar justificar nada. Já a do 47 é mais perigosa para o locador, vocês já vão saber por quê. Então vamos lá. Artigo 46 está esclarecido. Essa é a locação, esse é o tipo de locação mais realizado no mercado imobiliário. Agora a do 47. A do 47 normalmente é feita entre particulares, que não têm esse conhecimento jurídico necessário de que a do 46 traz mais segurança para o locador. Então muitas vezes elas acabam fazendo a locação no 47. Vejam o que diz o artigo 47 da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, ou seja, inferior àquela outra do 46. Findo o prazo estabelecido, a locação prorrogar-se-á automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel. Aí ele elenca 5 possibilidades para retomada. Ou seja, por que essa aqui é ruim para o locador? Porque se você fizer um contrato de locação, por exemplo, de 12 meses, quando vencer esses 12 meses, essa locação ela vai se prorrogar automaticamente e o locador só pode pedir o imóvel de volta em uma das 5 hipóteses do artigo 47. Então, aqui parece, entre aspas, melhor para o locador, porque o prazo é mais curto, na verdade é pior, ela é melhor para o inquilino. Vejam as hipóteses então, digamos que seja uma locação de 24 meses. Faz uma locação de 24, venceu, você vai lá e pede para desocupar? Só se tiver justificativa no artigo 47, se não negativo. Senão o inquilino vai poder ficar lá até completar 5 anos de locação. É isso mesmo que eu falei, 5 anos. Por isso que essa aqui é mais perigosa para o locador. Vejam o que diz então o que dizem os incisos do artigo 47. Então, eu vou ler novamente o caput. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e com prazo inferior a 30 meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorrogar-se-á automaticamente por prazo indeterminado, somente podendo ser
retomado o imóvel. Retomado por quem? Pelo locador. Quem retoma o imóvel é o locador. Nas seguintes hipóteses. Inciso 1, nos casos do artigo 9º. Claro, os casos do artigo 9º, lá, um deles é inadimplemento, descumprimento de cláusulas contratuais, reformas substanciais do imóvel. Claro, nesses casos, o locador sempre vai poder pedir o imóvel de volta, tá? Mas digamos que não, digamos que o inquilino esteja adimplente. Então, a 1 já não se encaixa aqui. Inciso 2, em decorrência de extinção de contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário estiver relacionada com o seu emprego. Então, quando foi locado o imóvel, né, tiver uma relação de emprego envolvida e aí foi locado aquele imóvel em razão disso, aí o locador rescindiu o contrato de trabalho, a pessoa não trabalha mais nessa empresa, aí ele pode pedir o imóvel de volta. Mas digamos que não seja essa a hipótese. Vamos lá. Inciso 3. Se for pedido para uso próprio de seu cônjuge ou companheiro ou para uso residencial de ascendente ou descendente, ou seja, de pai, mãe ou de filhos, que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Aqui as pessoas muitas vezes confundem. Elas pensam que lá, naquela locação do artigo 46, o locador pode pedir para uso próprio. Não. É só aqui nessa locação do artigo 47 que ele pode pedir para uso próprio, mas a qualquer tempo, não. Só depois que passar o prazo contratual. Só quando já estiver por prazo indeterminado, ou seja, o contrato é de 12 meses. Ele só vai poder pedir depois de ultrapassados 12 meses, ou seja, quando já estiver vigindo por prazo indeterminado, aí sim ele pode pedir por uma dessas hipóteses aqui. Ou se o contrato for de 24 meses, só depois dos 24 meses. Lembrem-se sempre do artigo 4º. O locador não pode denunciar o contrato enquanto ele estiver por prazo determinado, tá certo? A não ser que se enquadre em alguma daquelas hipóteses do artigo 9º, dentre elas o inadimplemento. Depois, inciso 4. Se for pedido para... voltando aqui, o inciso 3, digamos que ele pede o imóvel para uso próprio e depois o inquilino descobre que não era para uso próprio, ou ele pede para o descendente, para o ascendente, se o inquilino posteriormente provar que não era, que era uma inverdade, ele pode sim requerer uma indenização aqui por perdas e danos, tá? Vamos lá, inciso 4. Se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída em pelo menos 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. Então, digamos que já esteja vigindo por prazo indeterminado essa locação do artigo 47, ou seja, ajustada verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, digamos que eu, proprietário do imóvel, locador do imóvel, eu aprove, eu tenha lá um imóvel locado, digamos que uma casa de um pavimento, e eu aprovo na prefeitura a construção de uma casa de 3 pavimentos, ou seja, vai passar muito mais do que os 20%. Nesse caso, sim, eu posso pedir a desocupação, tá? Então, se eu me enquadrar aqui no inciso 4, aí eu posso pedir a desocupação. Repetindo, se for pedido para demolição e edificação, não é ou, é edificação, ou para a realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída em no mínimo 20%, ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão, digamos que nesse caso tem que ser 50%, tá? Se eu for explorar, eu agora era uma locação residencial, agora eu vou modificar, vou abrir uma atividade, vou explorar para pensão, para hotel, aí tem que aumentar a área em 50% pelo menos. E inciso 5, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Digamos que eu não me enquadre,
eu, locador, não me enquadro em nenhuma das hipóteses dos 4 primeiros incisos. Aí, só depois que passar 5 anos é que eu vou poder pedir o imóvel de volta. Então, vejam como essa locação ela é mais perigosa para o locador e as pessoas não sabem disso. Quando é feito, por isso que quando é feito, a locação é feita por imobiliária, é sempre aquele contrato de 30 meses ou mais. Agora, entre particulares, muitas vezes fazem contratos de 12 meses, de 24 meses, e aí que mora o perigo. Depois, parágrafo 1º, na hipótese do inciso 3, que é aquela para uso próprio, né? A necessidade deverá ser judicialmente demonstrada se aí tem 2 hipóteses aqui, se o retomante alegar a necessidade estiver ocupando com a mesma finalidade outro imóvel de sua propriedade, ou o ascendente ou descendente beneficiário da retomada residir em imóvel próprio. Aí eu tenho que comprovar judicialmente, tá certo? Então, eu deixo aqui essa dica para vocês, digamos assim. Procure fazer, se você for locador de imóveis, se você for locar um imóvel na qualidade de locador, procure fazê-la pelo artigo 46. Ou seja, mais 30 meses ou mais o seu contrato de locação residencial. Isso vai te dar segurança jurídica. Por quê? Porque se o inquilino ficar inadimplente ou se ele se enquadrar em alguma das hipóteses do artigo 9º, beleza, você vai poder denunciar o contrato. Caso contrário, você aguarda finalizar o prazo da locação e aí você pede para que ele desocupe, sem precisar justificar. Enquanto na do 47, ou você aguarda 5 anos, ou então você tem que justificar em um daqueles incisos ali do artigo 47. Tá certo? Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like e até o próximo vídeo. Grande abraço!